Muito boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria poder dirigir-me a vocês. Vamos então começar esta aula, que, tal como vocês sabem, é sobre regulamentação ética e a produção de conhecimento desde o Sul. Tal como se refere no resumo da aula, esta preocupação com a ética de pesquisa surge no âmbito dos grandes abusos, dos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial pelos médicos nazis. Portanto, foram, em alguns casos, mesmo torturas, verdadeiros atentados à dignidade humana, realizados no âmbito da Segunda Guerra Mundial, mas tratava-se de pesquisa médica. Os médicos nazis não são o único caso de abusos cometido contra pacientes. Posso referir também, por exemplo, o estudo de Tuskegee, um estudo realizado nos Estados Unidos da América. Era um estudo sobre sífilis e foi realizado entre a população negra nos anos 30, 40, mas durou quase 40 anos este estudo. Antes de prosseguir, não gostaria de deixar a impressão de que o tipo de abusos, de crimes, de infrações, aquilo que seria a ética de pesquisa, deixou de acontecer. A modo de exemplo, bastante recentemente, no contexto da epidemia de HIV-Sida, VIH, parece-me que se diz em português, VIH-Sida, se cometeram também atropelos, foram mais do que atropelos, de facto. Atropelos é demasiado benéfico. Portanto, cometeram-se erros graves de ética em pesquisa que envolvia mulheres grávidas e em África. Posto isto, gostaria de dizer também que a regulamentação ética, para além dos instrumentos internacionais que referi, passou numa outra etapa também a ser implementada digamos que institucionalizada através de aquilo que se chamou comitês de ética. Estes comitês de ética têm designações diversas, em contextos diversos e atribuições também, por vezes, com algumas diferenças, por vezes mesmo dentro do mesmo país, dependendo das instituições. Mas o que nos interessa aqui referir é a institucionalização da revisão ética como tal. Portanto, os protocolos de pesquisa passaram a ter que ser revistos por um comitê de ética, independentemente da designação que possa ter em diferentes países. E se no início estes comitês de ética foram pensados para a ética de pesquisa biomédica, rapidamente, não sei se tão rapidamente assim, mas estenderam-se para outras áreas do saber. E gostaria de frisar o seguinte, por exemplo, a pesquisa biomédica é uma pesquisa que se faz em seres humanos, digamos assim. Portanto, é uma pesquisa que pode incidir sobre os corpos dos seres humanos, portanto, pode ser até invasiva. Portanto, é uma pesquisa que se faz em seres humanos. A pesquisa em ciências sociais é uma pesquisa que não tem esse caráter invasivo e que se faz, portanto, é muito mais relacional, é uma pesquisa que se faz com seres humanos. Estes comitês de pesquisa inicialmente tinham como objetivo o estudo ou a regulamentação, melhor dito, da pesquisa que se faz em seres humanos. Mas, numa medida estratégica,
estes comitês passaram a usar a seguinte terminologia. Passaram a ter como objeto do seu trabalho a regulamentação da pesquisa envolvendo seres humanos. Ou seja, com uma pequena manobra discursiva, deixaram de ver somente aquilo que seria a pesquisa biomédica em seres humanos, mas lançaram, digamos assim, o seu olhar e o seu mecanismo de controle sobre todas, não sobre todas, mas sobre outras áreas do saber, nomeadamente a pesquisa em ciências sociais e também em ciências comportamentais. Portanto, assegurou-se assim, por um lado, o domínio dos comitês de ética sobre pesquisa realizada em várias áreas do saber e assegurou-se também uma certa hegemonia da perspectiva biomédica, daquilo que constitui o modo adequado ou não de realizar pesquisa. Entre as atribuições dos comitês de ética, eu aqui vou passar a ler, contam-se, por exemplo, assegurar que os chamados princípios de ética, já falaremos deles, embora de maneira breve, um pouco mais adiante, sejam respeitados. Também, parte das suas atribuições, ter em conta a defesa, não sei se é exatamente a defesa, mas pelo menos ter em conta os interesses dos participantes das pesquisas, entre as suas atribuições. Chama particularmente a atenção uma das atribuições destes comitês de pesquisa, destes comitês de ética, desculpem. Eu passo a citar Amesley e Atkinson, que dizem que estes comitês de ética devem assegurar, citação, que os estudos usem desenhos apropriados de modo a alcançar conclusões válidas. Esta questão dos desenhos apropriados, não sei que tipo de pensamentos ou que tipo de reações vos suscitam. A mim, como antropóloga que sou, causa-me no mínimo uma certa estranheza. Primeiro, porque pensar em desenho de pesquisa, para quem recorre ao método etnográfico, é bastante problemático. Portanto, o método etnográfico, de algum modo, preconiza a não antecipação. Portanto, o método antropológico não preconiza o desenho antecipado da pesquisa. A pesquisa não significa que ela não siga regras, não é isso que eu estou a dizer, mas não se trabalha em termos de desenho de pesquisa. A outra questão é a questão das conclusões válidas. Parece-me a mim que o que se tenta aqui é, de alguma forma, invocar o poder do conhecimento, o poder da ciência, a legitimidade do conhecimento científico, ao invocar de alguma maneira, de algum modo, esta questão da validade científica. Portanto, como um modo de legitimar o acionar destes comitês. Ou seja, estes comitês de pesquisa deliberam sobre questões metodológicas. Estes comitês de pesquisa fazem a revisão metodológica dos protocolos que lhes são submetidos. Parece-me a mim que isto é um poder imenso, que estes comitês de pesquisa podem, portanto, influenciar os temas que se investigam, os problemas, mais do que os temas, os problemas que se investigam, influenciam o modo como se investiga e, portanto, influenciam, digamos assim, um modo de pensar e até um modo de imaginar uma determinada pesquisa. Isto é um poder imenso, parece-me a mim. Passemos então agora a abordar os princípios,
questão dos princípios de ética da pesquisa. Nos finais da década de 70, uma obra hoje canónica foi publicada por Beauchamp e Childress e que se designa Princípios da Ética Biomédica, sublinho, da ética biomédica. É usual referirem-se 4 princípios: o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o da não maleficência e o princípio da justiça. De uma maneira breve, de uma maneira absolutamente superficial, redutoramente simplificada ao extremo, eu vou referir apenas ao tipo de definições que são apresentadas nos manuais de pesquisa, que têm capítulos sobre ética de pesquisa, e nos cursos que se fazem usualmente sobre ética de pesquisa. Então, a autonomia é geralmente definida como o respeitar dos direitos dos indivíduos. Por beneficência, entende-se fazer o bem. Por não maleficência, entende-se que os investigadores devem evitar causar danos aos participantes. E por justiça, entende-se, sobretudo, a justiça distributiva em termos de equidade. Então, o que se designa geralmente como bioética principialista, esta baseada nestes princípios, que no início até eram só 3, depois passaram a ser 4 e que hoje até já se fala de 5 princípios, portanto acrescentou-se o princípio da vulnerabilidade, tem vindo a ser alvo de críticas vindas de vários quadrantes, e também feitas a vários níveis. A mim interessam-me sobretudo as críticas vindas de bioeticistas da América do Sul, que baseiam as suas críticas no pensamento pós-colonial e decolonial. Ora bem, recorrendo a uma certa hermenêutica da suspeita, pensar desde o Sul implica necessariamente interrogar, desestabilizar, ou pelo menos tentar desestabilizar conceitos produzidos no Norte. É nesse âmbito que eu penso interrogar a pretensa universalidade da bioética principialista e partindo da discussão do princípio da autonomia. Não vai ser exatamente uma discussão, mas uma breve apresentação do princípio da autonomia. O princípio da autonomia foi paulatinamente adquirindo primazia sobre os outros princípios que mencionei há pouco. E tornou-se, de facto, o princípio central, fulcral. E é ele, parece-me a mim, que de alguma forma está por detrás daquilo que é o instrumento, o documento da ética de pesquisa por excelência, que é o consentimento informado. Para aqueles de vocês que não estejam eventualmente familiarizados com o consentimento informado, portanto, trata-se de um documento que tem que ser assinado pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador. Há quem fale mesmo de um contrato, aquilo é de facto um contrato, e em que se traduz, ou que procura de alguma forma traduzir nesse tal documento os princípios da bioética principialista, entre eles a questão da autonomia. Portanto, estão incluídos, ou devem estar incluídos nesse consentimento, a questão da confidencialidade, a questão da necessidade ou não de anonimato, a questão da voluntariedade da participação na pesquisa, e etc. Eu vou passar a ler o texto, e não vou ler diretamente de Beauchamp e Childress, vou fazer a citação através de um texto de Campbell, que apresenta o que é a definição de autonomia mencionada neste livro. Passo a ler.
uma forma, portanto, autonomia seria, passo a ler, uma forma pessoal de liberdade de ação em que o indivíduo determina as suas próprias ações de acordo com um plano escolhido por ele. A pessoa autónoma é aquela que não só delibera e escolhe os tais planos, mas aquela que pode agir com base em tais deliberações. Estamos perante um conceito de autonomia estreitamente associado à capacidade dos indivíduos de tomar decisões, de, entre aspas, escolher. Como se essa escolha, entre aspas, ocorresse num vácuo, como se não importasse, como se não tivesse, como se não fosse influenciada pelo contexto em que essa mesma decisão se toma. Este conceito de autonomia é baseado no pensamento de Immanuel Kant, para quem as ações que derivam de decisões conscientes constituem a expressão por excelência da racionalidade humana. Como muito bem assinalam vários autores, o conceito de autonomia está estreitamente ligado a noções de individualismo, de liberdade de escolha, de uma certa subjetividade decisionista, digamos assim. E está inserido no ideal iluminista, portanto, faz parte da filosofia das luzes. Ou seja, este conceito faz parte de um contexto político e filosófico particular, de uma grelha de inteligibilidade eminentemente ocidental, eu diria até uma grelha de inteligibilidade eminentemente eurocêntrica e, portanto, não pode ser universal. Passo agora a abordar a noção de Ubuntu e baseio-me, sobretudo, no ensaio de Ramose, publicado na obra de Boaventura de Sousa Santos e Paula Menezes, Epistemologias do Sul. Para Ramose, Ubuntu é o conceito central entre as populações falantes das línguas banto. Aqui temos um pequeno problema, que é o seguinte: alguns autores, que não Ramose, identificam o Ubuntu como uma filosofia africana. Não sei se podemos falar de uma filosofia africana ou eminentemente africana, acho problemático, mas para além disso, as populações falantes de banto são apenas, de línguas banto, são apenas uma parte das populações do continente africano. Mas bem, voltando a Ramose, através de um estudo filosófico-linguístico, Ramose enfatiza que o Ubuntu é, digamos assim, a aglutinação de duas palavras, Ubu e Ntu, mas que, a nível ontológico, não se trata de uma separação ou uma divisão, que tanto Ubu como Ntu fundam-se mutuamente. São dois aspectos da existência. Ramose afirma também que o significado essencial de Ubuntu, e passo a citar, ser humano é afirmar a sua própria humanidade através do reconhecimento da humanidade dos outros. Ou seja, é um modo de habitar o mundo que evoca e chama para si o relacionamento com e entre os seres humanos. Não concebe o eu sem ser em relação com o outro, ou com os outros e as outras. Outro aspecto interessante é que o Ubuntu é simultaneamente um estado particular de ser e um tornar-se, um devir. Portanto, é algo processual. Diria mesmo que é um convite ao movimento, um convite à mudança. Nada mais oposto a ideias de imutabilidade, mesmo de stasis, com que se costuma identificar ou associar o continente africano. Não é minha ideia nem essencializar ou propor a existência de uma subjetividade eminentemente ou essencialmente africana,
se é que isso seria possível, mas apenas de chamar a atenção para a diversidade de formas de ser e de estar no mundo. Fica por investigar a produção de subjetividades na interface da filosofia Ubuntu num contexto neoliberal que favorece e até mesmo enaltece o individualismo e um suposto direito individual de escolha, a tal escolha racional, como valores supremos. Muito obrigada.